O texto está lá em Samuel, 1 Samuel 1, versículo 1. Provavelmente você já conhece esse texto. É a história de Ana e da promessa de Ana. Diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, na montanha de Efraim, cujo o nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. Aí, Brandon, como o pastor Péricles gosta de falar, nomes bem bonitos para os seus filhos, né? Que lindo. Aí, primeiro, o nome do homem era Eucana, né? Jeroão, Breno, imagina. Jeroão, larga esse copo. Eliú, sai daí, vai arrumar a cama, Eliú. Recebe, Breno? Tou. Ainda dá tempo? Não, já está escolhido. Já está escolhido. Quais são nomes, né, interessantes aí dessa linhagem de Eucana? E esse Eucana, ele tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e a outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Você pode falar comigo, repetir isso? Porém Ana não tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Repita comigo: adorar e sacrificar ao Senhor. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor tivesse cerrado a sua madre. O que significa isso? Está aí na versão aí de trás, a deixado estéril, né? E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado sua madre. E assim fazia de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que chora? Por que não comes? E por que está mal do teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Versículo 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, ou chorou muito, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e de tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não lhe passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante ao Senhor, Eli observou. Porém, quando Ana no seu coração falava, só moviam os seus lábios, porém não ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: até quando estarás embriagada? Aparte do vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte, nem tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Você pode repetir comigo? Porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Não temas, pois, a tua serva, minha filha de Belial, porque da multidão dos teus cuidados e do teu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli:
vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E disse ela: hás a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi a seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Eu não sei se você percebeu nisso tudo os hábitos que libertam. Não sei se você percebeu nesse texto longo aí. Eu dificilmente gosto de ler um texto muito longo, que acaba que a gente perde o fio da meada. Mas o jeito que Ana entrou na presença de Deus não foi o mesmo que ela saiu. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós falamos, e eu já falei, nós estamos no final dessa série de mensagens, hábitos que libertam. Quando nós falamos de hábitos, nós falamos de coisas que agimos ou fazemos sempre, todos os momentos. Como, por exemplo, muitas vezes nós não pensamos, quando estamos dirigindo lá, como é que vai se trocar a marcha. Quando está aprendendo, como é que é? Eu não sei se você era assim, né? Mas meu avô, eu desde pequenininho aprendi a dirigir com meu avô, Breno. Meu avô me botava para dirigir na rua, para eu tirar a carteira, e era o meu sonho. Eu fiz 18 anos, eu estava lá na porta do Poupa Tempo de Bangu para tirar minha carteira o mais rápido possível. Que era um sonho meu tirar minha carteira. Mas, enquanto estava aprendendo, não vou nem falar a idade, para não estimular os mais novos. Quando eu estava aprendendo, meu avô falava, botava ali, eu puxava o banco todo para frente e não tinha pé. Eu botava, aí quando olhava para baixo, trocava a marcha e andava. Meu avô, para de olhar para baixo, cara. Eu falei, mas vô, como é que eu vou saber a marcha que eu vou passar? Quando você está aprendendo, como é que é? Você está ali e daqui a pouco você olha para o pedal, qual pedal? Tem 3 pedais aqui, o que eu vou apertar? Daqui a pouco alguém olha mais para o pedal aqui, olha mais para o que dirige, porque isso se tornou um hábito. Isso se tornou um hábito. Por isso, a presença de Deus em nossas vidas, o caminho da libertação, ela tem que ser um caminho onde a presença de Deus deve ser o centro de tudo, de todas as coisas na nossa vida. É ou não é verdade? Se eu preciso, digamos que acontece algo terrível na nossa vida, eu preciso ter o hábito de orar e colocar os meus joelhos na presença do Senhor. Se eu tenho uma prova muito difícil, eu tenho que orar e te colocar diante dos pés do Senhor. Isso precisa ser um hábito. Estar na presença de Deus, alcançar essa bênção futura, ela tem que começar no centro da vontade de Deus. E o nosso Senhor, Criador, é criativo demais. Nós olhamos alguns milagres e eu quero citar alguns milagres. Todos estão comigo? Dá uma glória a Deus bem forte aí, amém? Está todo mundo comigo aí? Dorme não, vamos lá. Um primeiro milagre que eu quero citar, depois da água. Jesus, quando curou o leproso, que pediu bênção para si, mas curou a sogra de Pedro, sem que ela mesma ou qualquer outra pessoa tenha intercedido por ela. Perceba, ninguém intercedeu. Jesus foi lá, curou a sogra e fez o milagre. Jesus curou o criado de um centurião à distância, a quilômetros de distância, mas fez questão de ir à casa de Jairo para ressuscitar sua filha. Olha, peraí, Jesus estava passando, um centurião vem até ele e fala, Senhor, e eu já preguei sobre isso, mostrei até a distância que era. Jesus falou, essa tua fé aí, quando você chegar lá, ele já vai estar curado. Mas quando Jairo pediu para Jesus ir, ele falou, eu vou lá na tua casa. Jesus foi até a casa de Jairo e curou a filha dele. Repare que para Deus
Não existe pirlim-pim-pim ou fórmula mágica. Ele faz da maneira que ele quer, do jeito que ele quer e da forma que ele quer. Olha aqui, ó. Jesus curou 2 cegos e pediu que eles tivessem milagre em segredo. Mas curou também um paralítico na frente da multidão. Jesus curou 10 leprosos sem encostar em nenhum deles, mas precisou tocar no cego de Betsaida 2 vezes para completar a sua cura. Jesus usou palavras doces e animadoras para os discípulos quando acalmou a tempestade do mar, mas também proferiu palavras duras para a mulher cananeia para provar a sua fé e humildade antes de libertar a sua filha da garra do maligno ou dos demônios. Percebe que para Deus não existe uma fórmula mágica. Percebe que para Deus não existe, hora marcada. Às vezes a gente vê, por aí, dia tal, hora tal, local do milagre que vai acontecer no horário. Deus não existe hora marcada. Ele pode fazer hoje na sua vida. Ele pode fazer enquanto você estiver no seu secreto na sua casa. Ele pode ir até o seu lar, como você orando daqui. Deus já pode fazer lá onde estiver agora o problema. Repare que para Deus não há limites, não há barreiras. Ele pode fazer de qualquer maneira. Não tem uma fórmula. Não tem um caderninho. Não, peraí, pastor, repete aí. Eu tenho que fazer isso. Repare que você, quando se coloca aos pés do Senhor, Ele faz milagres e maravilhas. E eu tenho certeza que Ele já está fazendo nessa noite, na sua vida. Quando você se coloca aos pés do Senhor, Ele pode até pegar uma lama, um barro com saliva, colocar no olho para falar: ei, você vai agora enxergar. Quem diria? Quem diria? Quem faria uma coisa dessas de sã consciência? Estaria com certeza lá no Tino Júnior no dia seguinte, não é verdade? O pastor usa saliva para curar, Quem diria? Diga ao povo de Israel que marche. Peraí, Deus. Tem um mar pela frente aqui, peraí. Diga o povo de Israel que marche. Peraí. Toca a ponta do seu cajado nas águas que elas vão se abrir. Que história é essa? Mas Deus fez um milagre. Eu preguei faz algumas semanas. Moisés, ele joga. Como é que eu vou fazer para Faraó e o povo dele acreditar? Você vai jogar o cajado e vai se transformar numa serpente. Como assim? Ou seja, Deus usa até as coisas loucas para confundir os sábios também, em nome de Jesus. Não existem fórmulas secretas. Deus, quando Ele quer fazer o que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer, Ele, eu tenho certeza que vai cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Por isso, tem 2 verdades que eu separei para a gente estabelecer aqui, antes de começar os pontos. A primeira verdade: o caminho até a bênção nem sempre é igual. Os hábitos que libertam nem sempre são da mesma maneira para todo mundo. Se a gente pegar esse monte de cura que a gente vê na Bíblia, um monte de milagres e maravilhas, todos eles aconteceram da mesma maneira, irmãos? No mesmo lugar? Não, tem que ser aqui. Prepara, e marca um X no chão. Quando você pisar aqui, não foi da mesma maneira. Não foi no mesmo lugar. Ou seja, o caminho para esse hábito que liberta, o caminho para a libertação, para a bênção vir sobre a sua vida, nem sempre é da maneira que o irmão que está do seu lado recebeu. A segunda verdade: o caminho até a bênção nem sempre é fácil. Diga aí misericórdia agora. Por isso, nós conseguimos ver aqui essa verdade que eu coloquei, essas 2 verdades, na vida de Ana, mãe de Samuel. O caminho nem sempre é fácil, mas vai valer a pena na sua vida. Amém? Esse hábito vai ser bênção na sua vida.
Por que esse caminho nem sempre é fácil? Por que esse caminho nem sempre é tranquilo? Muitas vezes é com pedras, é tempestuoso, tem água na frente. Primeiro ponto agora, primeiro tópico. Porque Deus quer ver se você é realmente perseverante nas promessas. Deixa eu abrir o texto aqui. A palavra do Senhor vai dizer que Ana ia, ano após ano, à casa do Senhor, atrás de bênção, e sempre voltava de mãos vazias. Ana, ela ia à casa do Senhor todos os anos, buscando um milagre na sua vida. A Bíblia vai dizer que ela era estéril, mas ela não vai desistir da promessa do Senhor na sua vida. O primeiro segredo, então, para um hábito que liberta é perseverança. Perseverança. Olhei para a dona Zezé aí e lembrei do menino que ela tanto queria, né, dona Zezé? Foi perseverante, né, dona Zezé? Veio uma menina, daqui a pouco outra menina, daqui a pouco outra menina. No quarto, aí o menino não nasceu, né? Aí depois tentou mais um, né? E veio esse menino, Júlio, que ela tanto ama e fala. O milagre, ele é algo que vem de Deus para as nossas vidas. A bênção tão marcante na nossa vida, a vitória tão marcante na nossa caminhada cristã, não é algo muitas vezes que a gente mereça ter, é ou não é verdade? Se fôssemos por merecimento, Brendo, eu confesso que as coisas nem sempre aconteceriam na nossa vida. Se eu não tiver pecado nenhum, qual homem que não tem pecado? Por isso que a graça, ela é essa bênção que nós recebemos de Deus, esse favor entregue por Jesus Cristo para nós, para que tivéssemos vida. Porque imagina se a salvação dependesse da nossa própria força, Marcelo. Imagina se a salvação dependesse do meu braço e do seu braço para conseguir. Nós somos falhos, nós somos errantes. E tem uma palavrinha que é tentação, que vem todos os dias para perturbar a nossa vida. E eu quero dizer, quero te acalmar uma coisa. Essa tentação, ela veio até mesmo para Jesus. Peraí, Jesus foi tentado? Jesus foi tentado, irmãos, no deserto. Ó, tá vendo esse reino aqui? Tudo isso será teu se prostrado me adorares. Mal sabe eu, Jesus, isso aí já é meu, rapaz. Tá com fome? Quem tá no jejum aí, por glória a Deus. Tá com fome? Transforma essa pedra aí, pede para Deus transformar essa pedra em fome. E os Snickers, né? Caramba, lá na faculdade tem aquelas banquinhas assim, aí vende aquele chocolate Snickers, já viram? Não é propaganda dos Snickers, não. Meu Deus do céu, amendoinzinho, chocolate, caramelo, eita benção. Um amigo meu, ele ficou, Thiago, vamos no Snickerzinho, a gente divide. Agora no jejum, tá me tentando. E eu me amava, tudo que eu gosto, chocolate, amendoim, um caramelozinho assim, eita. Vamos, Thiago, vamos. E vende um lá, não sei se você já viu, né? Um assim, vem dois, Breno. E, caramba! Divide comigo, Thiago. Não, agora não, depois, falta pouco. Mas a tentação, ela vem sobre nós. Isso, eu falei, pode ser alguma coisa material, né? A gente está falando de comida aqui, brincando. Mas numa escolha que fazemos, para tentar roubar e tirar a nossa paz, já aconteceu isso com você? Para tentar tirar e roubar a sua paz, vem um passarinho verde que conta alguma coisa para tentar roubar a nossa paz, tirar a nossa paz.
E a gente no jejum, na oração, diante da presença do Senhor, e não sei se vocês repararam, quanto mais a gente fica no jejum, mais vem coisa para tentar tirar a nossa paz. Quando você resolve colocar seu caminho no Senhor, quando você resolve colocar diante da casa da presença do Senhor, parece que as coisas vêm para tentar roubar você. Tirar essa tua paz, tirar essa tua alegria, tirar você e roubar da presença de Deus. Por isso, às vezes você vê uma pessoa sendo abençoada do seu lado e de repente você de mãos vazias e fica se perguntando e questionando o que eu tenho de errado. Muitas vezes nós vemos até no meio ímpio. Muitas vezes nós vemos até gente de fora sendo abençoado e nós nos questionamos: o que está acontecendo se eu estou indo para a igreja, eu que estou indo ajoelhar no altar, o que está acontecendo comigo? Se questionando e questionando a Deus e pensando até em desistir e abandonar a sua fé. E eu quero ser claro no que eu escrevi aqui. Pare com isso. Apenas persevere e creia quem é o seu Deus. Persevere. Continue. Porque Deus está olhando. Quem é você diante da tempestade? Qual é a sua postura diante da dificuldade? Segundo hábito que liberta, é muitas vezes Deus prova alguém antes de abençoar. É algo que, olhando os textos bíblicos, eu não sei se você também já percebeu isso. Muitas vezes, antes de Deus entregar algo para alguém, Ele prova essa pessoa, testa essa pessoa, para ver se realmente é capaz de suportar. Ana, ela sempre ia à casa do Senhor. E sempre que ela ia à casa de Deus, olha o que acontecia, irmãos. Ela era afrontada por Penina. Mas ela não desistia de adorar o Senhor. A Bíblia vai falar que ela estava profundamente triste, infeliz, mas ela não desistia de adorar o Senhor. Ao chegar à casa de Deus, ao invés de encontrar amor e compreensão, ela encontra Eli, um sacerdote que, acima de tudo, ainda julga a adoração dela como uma adoração humana. Queria que vocês colocassem no lugar de Ana agora. E eu, quando estou lendo o texto bíblico, eu gosto de colocar no lugar dos personagens. A dor, querendo esse filho, e acima de tudo, Penina falando no ouvido dela. Eu não sei se já aconteceu com você, de vir para a casa de Deus e gente falando no seu ouvido de que não adianta de nada. Sempre que Ana ia à casa do Senhor, era humilhada e afrontada. O que você vai fazer lá? Deus. Sempre que eu vou fazer as provas, antes de aplicar a prova, né, eu sou professor, eu peço os alunos para ler. Aí um dos alunos pediu para orar, todo nervoso, né? Não, professor, fica tranquilo, antes de começar a prova, sala cheia, ensino médio. Deus abençoe a gente agora. Começou a se embolar no meio da oração. Abençoe quem estudou e quem não estudou, Senhor. O Senhor não pode fazer milagre, não. Aí todo mundo, pode sim, pode sim. O Senhor não pode fazer. Quem não estudou, Deus não pode fazer milagre, não. Aí todo mundo, Deus pode, Deus pode. Acabou o coração do menino. Gente, vamos lá, para aplicar a prova. Vamos lá. Igual o irmão que estava contando, né? Que foi fazer um concurso, Breno, abaixou a cabeça, dormiu.
Quando levantou, a prova estava todinha feita. Como não sei, né? Mas, milagres. Mas o questionamento de que se Deus é o Deus do milagre realmente. Quantos e quantos não passaram por isso? Quantos aqui, e até eu falo por mim, já não oramos tristes, já não oramos com infelicidade? Quantos aqui, e eu falo pela minha vida mesmo, muitas vezes paramos para interceder a Deus com o coração amargurado, e a tradução aqui eu não percebi, mas a Bíblia fala exatamente a mesma coisa. 10, versículo 10, Júlio. Amargura, ó. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Quantas vezes nós não oramos assim? Triste. Senhor, faz alguma coisa, faz um milagre. Quando nós entramos na presença do Senhor, nós podemos entrar até cabisbaixo, triste. Mas como eu gosto de falar, nós não podemos sair dessa presença da mesma maneira. Ana não comia. Ana estava triste. Ana não parava de ouvir baboseira no seu ouvido. Ana estava entristecida, sabe por quê? Ela estava mais ouvindo a Penina do que a presença de Deus. Repara, quando o marido fala com ela no versículo 8, Ana, por que você está chorando? Por que você não está comendo? Por que está mal o teu coração? Eu não sou melhor do que 10 filhos. E a Bíblia no versículo 9 certa vez, após terem comido e bebido em Siló, repara, ela não fala ali que ela comeu, né? Comeram o conjunto, né? Mas no versículo de número 18, depois que ela tem o encontro com Deus, então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante não era mais triste. Ela chegou de uma maneira na presença de Deus, mas quando ela saiu de outra forma. É como uma fábrica que vai testando e provando para gerar a perfeição. E a Bíblia vai nos falar que nós estamos rumo a essa perfeição. O apóstolo Paulo vai falar, não que eu tenha alcançado, mas eu busco a perfeição. A gente vai testando, nós vamos provando. Deus vai nos provando, vai nos dando testes para ver se conseguimos avançar e passar. E quando você atravessa e passa por esses testes, eu não sei se você já percebeu, quando vem outra coisa parecida, você já sabe como você vai fazer para passar por aquele teste. Vem uma prova muito difícil para você, uma dificuldade muito difícil para você atravessar. Talvez lá na empresa do seu Jonas já tenha passado por isso. Uma dificuldade, um desafio. Quando chega para acontecer de novo, seu Jonas, o que acontece? Espera aí, isso aí o caminho já está aqui. Já aconteceu com você isso? De você ter um desafio muito grande, você resolve ele com a ajuda de Deus, e quando vai acontecer de novo, isso aí é moleza. Por isso Deus, todo momento, vem provas. Deus nos provando para mostrar quem realmente importa e quem é especial e tem valor, que é essa doce presença. Tiago 1,12. Aonde que está escrito isso que eu estou falando, pastor? Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Onde estão os que amam aqui nessa noite? Aleluia! Glória a Deus! Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. A tradução assim ainda fala com perseverança, que é o primeiro tema. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida.
Querido, não sei o que você está passando, o que você está vivendo, mas eu quero te dizer, vá e prossiga com perseverança na provação. Vá e prossiga adorando ao Senhor, porque mesmo quando o Senhor lhe prova, é para mostrar que depois de ser aprovado, você vai receber a coroa da vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tem alguém comigo? Aleluia. Terceiro tema é que Deus espera compromisso. Vamos voltar lá para 1 Samuel 1, versículo 11. Samuel 1, 11. O que diz aí? E fez um voto, dizendo o Senhor dos Exércitos: se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, a tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não lhe passarei navalha, o voto de Nazireu ali, né? Nazir. Compromisso. Ana era estéril e ela promete ao Senhor o seu filho. E esse filho vai ser, vamos lá, igreja, quem que vai ser esse filho? Quem que vai ser o filho de Ana? Com fé, vai. Agora para Deus. Samuel. Irmãos, olha como é que são as coisas. O que mais Ana queria? O que ela estava indo triste? Por que ela estava indo cabisbaixo? Por quê? Porque ela queria um filho. E o que ela vai prometer para Deus? Um filho. Porque ela sabia que acima de todas as coisas, aquele compromisso que ela tinha que cumprir com Deus era acima até mesmo da vontade dela. Era acima até mesmo dos desejos dela, dos anseios dela. Isso o pastor Rodrigo falou pela manhã. Dos amores da carne, dos amores da sua própria vida. O amor de Ana por Deus e pelo milagre que ele tinha que fazer, o milagre que Deus tinha para fazer era tão grande que estava até acima do presente que ela tinha que receber, que era o filho. Por isso que se Deus desse um milagre, fizesse um milagre na vida de Ana, a melhor forma dela retribuir isso era entregando o presente de volta para Deus. Olha que coisa maravilhosa. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. O caminho da bênção exige uma vida com Deus. Muita gente quer o Deus da bênção, mas não quer viver aquilo que o Deus da bênção tem para a vida dele. Muita gente quer as mãos do Deus da bênção, mas não quer estar debaixo de joelhos, dos pés do Deus da bênção. Isso nós temos visto muitas e muitas vezes. É só ligar o Instagram, todos querendo realmente uma bênção de Deus, já não é verdade? Se a gente ligar a TV, todos querem uma bênção de Deus. Todos querem um Deus que pode fazer todas as coisas. Como se fosse, aí eu volto para o início, as pessoas querem Deus como se fosse um mágico, um ilusionista, que você estala os dedos e ele te dá um presente e pronto, acabou. Agora, olha o processo, olha o hábito que Ana teve que cumprir. Olha a quantidade de vezes que ela foi se colocar de joelho na presença do Senhor para que Deus possa dar esse milagre para ela. Porque ela sabia que não adiantava ter só um filho.
Ela sabia que não adiantava ter só um presente e um filho ali que seria esse presente. Mas ela tinha que colocar esse filho diante da presença de Deus, para que ele possa viver debaixo dos caminhos do Senhor. E eu creio que o maior presente que nós pais poderíamos ter é um filho debaixo desse caminho, não é verdade? De que adianta ter riquezas? De que adianta ter ouro, prata, carne, e não ter a salvação, a vida eterna? Tudo isso é muito bom. Mas por último, é o que nós vamos falar. Deus exige humildade. Aonde que está isso, pastor? Ana se ajoelhou diante de Deus, derramou sua alma diante do altar. Isso demonstra uma atitude sincera de humildade. Quando Eli a ofendeu, ao invés de chutar o balde, quebrar tudo e falar: ô sacerdote, o que tu tá falando aí? Eu tô orando, tu tá me julgando? Não me julgueis, né, pastor? Ao invés de Ana se rebelar e revoltar e sair da igreja, quando Eli olhou para ela e falou: você está embriagada, o que está acontecendo aí? Ao invés de Ana chutar o balde e falar: eu quero a minha carta para sair da igreja, ela com calma e humildemente explicou o porquê estava triste e tão abatida. Ela com calma, com a presença de Deus que eu creio que estava sobre a vida dela, ela chegou para ele e falou: eu só estou clamando, meu Deus. Pode parecer até que eu estou bem louco aqui, mas eu estou clamando ao Deus para me dar um milagre para mim. Por isso, você está se achando triste? Você está se achando cabisbaixo? Levanta a sua cabeça, porque Deus está contigo. Quem se humilha diante do Senhor, Deus levanta e ergue pelas mãos, não pela sua força, mas a força que está em Deus, em nome de Jesus. Por isso, queridos, Ana, com calma, com humildade, se colocou diante daquele sacerdote e falou: eu estou adorando e louvando o Senhor. Quando te julgarem, quando colocarem o dedo em risco para você, o que você está fazendo? Por que você está orando tanto? Por que você está clamando tanto por um milagre? Não desista. Não desista de orar, não desista de clamar. Filipenses 2:8. E achando a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Se até o Cristo, com humildade, perseverou até o fim, se até o Cristo perseverou e passou por tudo que passou, até no Getsemane, onde foi prensado, quem sou eu e você? E agora sim, por último, Deus exige fé verdadeira de nós. Ana creu na bênção. E mesmo depois que ele deu mole, né? Mesmo depois de ele julgar ela ali, mesmo depois que ele pagou um mico com Ana ali, ele, como sacerdote, ele proferiu bênção sobre a vida dela. E Ana, mesmo depois disso tudo, não perdeu a bênção dela. Ela tomou posse, voltou para casa, diferente de todas as vezes que ela tinha ido para o templo. Porque no coração de Ana, Ana já estava grávida na presença de Deus. Por isso, é preciso crer para ver. Não ver.
ver se alguém concorda com você. E é preciso crer para ver. Fala para ele aí. Crer para ver. E a graça abundante que veio, agora a conclusão. Ana teve um filho que, pela abundante graça de Deus, veio se tornar um grande herói de Israel. Quem conhece Samuel aqui? Dê glória a Deus. Quem conhece? Quem conhece? Diante de uma geração de sacerdotes maléficos, os filhos de Eli, Samuel se tornou um homem que vai discernir ali e saber discernir a voz de Deus, mesmo em meio ao povo falando um monte de besteira no ouvido dele. Mesmo os sacerdotes até mesmo fazendo um monte de pataquada. Mas as bênçãos do Senhor não parou por ali. Capítulo 2, versículo 21. Consegue abrir para mim? 1 Samuel. E assim, olha que bênção. Assim o Senhor abençoou Ana, e ela, engravidava, teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Por isso a bênção que Deus vai derramar sobre a sua vida não é apenas uma vez, não é apenas meia vez. O Senhor está fazendo um milagre na sua vida e vai ser super abundante na sua vida em nome de Jesus. Se coloque diante dele, seja perseverante, tenha fé, se coloque diante do altar do Senhor, porque ele vai fazer infinitamente mais o que pedimos ou pensamos. Ana queria um filho e Deus deu mais 3 filhos e 2 filhas. E Samuel, que foi entregue na presença de Deus, e Samuel, que foi entregue para ser sacerdote, ele crescia diante do Senhor. Deus fez, e Deus fez pelo completo. Deus fez algo grande, maravilhoso e surpreendente por causa do hábito que liberta. O caminho até a bênção nem sempre é fácil, mas vai valer a pena. Perseverança, ser um obreiro aprovado, ter compromisso, ter humildade, ter fé. Deus vai te surpreender e transformar a sua vida para sempre. Para de ouvir penina. Para de ouvir amigo próximo que não sabe nada do que Deus tem para fazer na sua vida. Para de ouvir familiar, gente que vem para tentar tirar a tua paz. Às vezes até a aliança de sangue das nossas vidas que vem para tentar tirar aquilo que Deus tem para nós. Gente do nosso sangue. Mas eu creio que aquilo que Deus está cumprindo no céu vai se cumprir na sua vida em nome de Jesus. Aquilo que Deus já está fazendo e preparando no céu, assim como Ana entrou naquele lugar triste, abatida, triste, amargurada, a palavra que a Bíblia coloca para nós, e ela orou e clamou ao Senhor. Quando ela saiu cheia de coragem, ela comeu, coisa que ela não fazia, e ela se levantou a cabeça e falou: o meu Deus vai cumprir esse milagre na minha vida. Você pode glorificar o Senhor? Tem gente como Ana aqui? Amém?